Olá, meu nome é Olavo, essa é a disciplina de Fundamentos Matemáticos da Física A, e nessa quarta aula nós estaremos ainda falando de vetores, mas agora falando especificamente da representação de lugares geométricos mais simples, que é a primeira parte. Depois nós vamos passar no próximo vídeo a segunda parte, que é a representação de lugares geométricos um pouco mais complicados, que são as cônicas. Então, nessa aula nós vamos estar falando basicamente da representação vetorial de espaços geométricos como reta, círculo e plano, tá? Então vamos lá. A nossa intenção é descobrir como escrever esses lugares geométricos. Esse é um conceito importante. Lugares geométricos em termos de vetores. Então, o que eu entendo como um lugar geométrico? Eu entendo por lugar geométrico o conjunto de pontos que obedecem a determinada lei de formação. Então essa é a minha definição de lugares geométricos. No caso específico da reta, que lei de formação seria essa? Vamos dar uma olhada nessa figura aqui para entender isso. Veja, nessa figura o que acontece? Eu tenho um ponto fixo que eu chamei de R0. R0 é um ponto fixo na reta. E eu tenho para minha reta uma direção que pode ser tanto para cá quanto para cá, que eu vou atribuir a um vetor D. A lei de formação, então isso eu vou escrever isso como lei de formação, diz o seguinte, que qualquer outro ponto, como esse aqui que está sendo mostrado aqui agora, qualquer outro ponto R, ele tem que ser tal que R menos R0 tem que ser um múltiplo do vetor D. Que múltiplo? Qualquer múltiplo, pouco importa. Se esta lei de formação que está apresentada aqui for seguida, todos os pontos que nós obtivermos através desse vetor R, não sei se vocês percebem, mas R vai percorrendo a reta em qualquer uma das direções à medida em que nós vamos variando T. Então, R é obtida, a reta é obtida a partir da variação de T. T, nesse caso, é chamado de um parâmetro. Então, o que acontece? A diferença entre R e R0, que é o que está escrito aqui, ela é sempre um vetor que está na direção D, mas que tem um módulo diferente de D, segundo o valor do parâmetro T. Então essa é a lei de formação que permite estabelecer o lugar geométrico chamado reta. Então é isso que está apresentado aqui em cima. Esse é o significado dessa equação que está apresentada aqui em cima. Agora, no plano, se fosse no espaço, teria mais uma equação. Mas no plano, o que aconteceria? O R0, ele pode ser escrito na coordenada x, então x0 é a componente I de R0, y0 é a componente J de R0, e nós podemos então
falar também de uma componente x do D, que é esse aqui, uma componente y do D, e esta equação aqui em duas dimensões, que representa uma reta, pode ser escrita em termos das componentes, isso em duas dimensões, dessa maneira. A beleza dos vetores é justamente a seguinte: e se fossem mais dimensões? Se tivesse mais uma dimensão, como é o caso aqui do desenho, o desenho está sendo feito em 3 dimensões, como é que ficaria? Não mudaria nada, simplesmente apareceria mais uma componente, que seria a componente da projeção do vetor R0 na direção Z, e isso eu faria a mesma coisa para os outros, e eu teria um Z é igual a Z0 mais T dz. Então eu teria mais uma equação que representaria a dimensão que foi adicionada, uma dimensão que foi adicionada, que é nesse caso a dimensão Z. Então vejam, esta equação aqui, na verdade, ela tem um conteúdo ainda mais geral do que ela parece ter, porque ela representa não apenas uma reta no plano, mas ela apresenta uma reta no espaço, no hiperespaço e por aí vai, tá? Então a representação vetorial tem essa beleza também. Isso pode parecer trivial no caso específico da reta, mas vai se mostrar uma coisa bastante rica quando nós formos para estruturas um pouco mais complicadas, lugares geométricos mais complicados. Pois bem, vamos até considerar um aqui, um pouquinho mais complicado, que é o círculo. Então, nós começamos sempre perguntando pelo lugar geométrico círculo. Perguntar pelo lugar geométrico círculo é perguntar pela lei de formação. E essa lei de formação, ela diz o seguinte: se este daqui é o centro e este daqui é um ponto qualquer, que eu chamei de P, indiquei pelo vetor P, que é um ponto qualquer sobre o lugar geométrico chamado circunferência, que é só essa parte que está aqui. Então, a lei de formação da circunferência, ela é dada da seguinte maneira: a distância entre o ponto P, em qualquer situação que ele esteja, aqui, aqui, não importa, desde que ele esteja em cima do lugar geométrico, a distância entre esse ponto P e o centro, ela é constante igual a R. Ou seja, então, dito isso matematicamente, nós acabamos de falar só em termos de português. Em termos de matemática, é a distância entre o ponto P e o ponto C, ela é um valor constante igual a R, que é chamado, evidentemente, de raio da circunferência. Então, esta equação aqui é a equação de uma circunferência em duas dimensões. Daqui a pouco a gente vai dizer o que ela é em mais dimensões. Para obter a expressão dessa circunferência em uma representação específica, o que eu faço? Eu boto um sistema de coordenadas, que eu vou colocar aqui só no plano, mas eu poderia pôr no espaço, e aí seria uma outra coisa. E eu digo o seguinte: ora, o ponto P eu quero associar a variáveis. Por quê? Porque o ponto P é o ponto que percorre, o lugar geométrico. Então ele é um ponto com variáveis que devem obedecer à lei de formação. Então eu escrevo o P dessa maneira, o C eu escrevo como sendo
essas duas componentes. Essa é a representação do vetor C no sistema O, que eu acabei de definir. E esta lei de formação passa a ser escrita da seguinte maneira: a distância entre xy e cx, cy é igual a r. R aqui eu sem o vetor, porque eu já estou considerando o módulo desse vetor, tá bom? Mas o que é o módulo? O módulo é x menos cx, y menos cy. Eu faço aqui a subtração e tomo um módulo igual a r. O módulo deste vetor aqui é o produto escalar dele com ele mesmo, a raiz quadrada. Então, se eu colocar um quadrado aqui, eu obtenho que esta operação aqui é simplesmente o produto escalar dele com ele mesmo, que vai dar x menos cx ao quadrado mais y menos cy ao quadrado é igual a r ao quadrado. Que é essa equação que está aqui, que representa uma circunferência neste sistema de coordenadas que está aqui. Enquanto que esta equação, representa uma circunferência em qualquer sistema de coordenadas. Aí a grande pergunta que se faz é a seguinte: e se eu aumentasse agora uma dimensão? Que nem eu fiz no caso da reta. Se eu colocasse aqui agora uma dimensão extra, que seria a z, vá lá, nessa direção aqui. O que ficaria? Esse lugar geométrico aqui geraria o quê? Vejam, nesse caso, pensando em termos da representação dele nesse sistema de coordenadas O, eu teria x menos cx ao quadrado mais y menos cy ao quadrado, mais agora o c, tanto c quanto o p, tem uma coordenada a mais, que seria um x, y, z. Então eu teria um z menos cz, porque o cz também aumenta o número de coordenadas, igual a r ao quadrado. Mas olha que interessante, esta equação que aqui está é a equação de uma esfera. Então, quando eu aumento o número de coordenadas, eu deixo de obter o círculo e passo a obter uma esfera. Eu posso falar disso em qualquer número de dimensões que eu queira. E aí eu vou ter hiperesferas e tudo por aí vai, que evidentemente não é possível de desenhar. Então, esse é o poder fantástico dos vetores. Finalmente, nós temos aqui uma figura geométrica bastante simples chamada plano. A ideia é como é que eu posso escrever o plano usando apenas as noções de vetores. Ou seja, escrevê-lo na forma universal ou numa forma independente do sistema de coordenadas. Uma coisa importante é o seguinte: se eu tenho um plano, eu consigo definir para esse plano, não interessa a orientação que ele está apresentando, um único vetor unitário, que eu vou chamar de N, e que tem as componentes A, B, C, se eu definir um sistema de coordenadas. Se eu não definir, é só N mesmo. Aí você pode falar assim: ah, mas e esse aqui? Bom, tem que lembrar que esse vetorzinho aqui é o próprio N. Se eles tiverem a mesma direção, mesmo módulo, mesmo sentido, ele é o próprio N, tá? N não precisa ser um vetor unitário, mas se for, tanto melhor, mas não precisa ser. Ok. Aí eu vou me perguntar o seguinte: como é que eu gero? Veja que agora é um lugar geométrico em 3 dimensões. Como é que eu gero todos esses pontos aqui que pertencem ao plano? Aí a ideia é a seguinte: vamos pegar um ponto aqui. E eu vou atribuir a esse ponto aquela mesma ideia, que é um ponto variável. Ou seja, esse ponto aqui tem por função percorrer o lugar geométrico, que no caso aqui é um plano. Tá? Então ele vai percorrer o lugar geométrico. Ou seja, eu deixo ele solto, vamos dizer assim. Eu pego agora um outro
ponto. Esse sim eu vou chamar de um ponto fixo, chamado P1, que vai ter coordenadas x1, y1, z1. E eu me dou conta, então, que eu posso construir para esses pontos vetores P1 e P. E aí, o que acontece? Acontece que eu vou ter entre P1 e P, na diferença de P1 com P, um vetor que está assim. E como os dois pontos P e P1 estão sobre o plano, o vetor P menos P1 também estará sobre o plano. Não tem como não estar. Mas o vetor N é um vetor perpendicular ao plano. Perpendicular ao plano. Então o que acontece? Se eu fizer o produto escalar desses vetores, desse vetor P menos P1 com o vetor N, que é o vetor normal, isso tem que dar 0. Ora, essa é, portanto, a lei de formação do plano, dessa figura espacial chamada plano. Então, essa é a lei de formação do plano, que é o que está escrito aqui. Tá? E isso vale para um plano em qualquer número de dimensões, em princípio. Tá? Se forem 3 dimensões, é um plano como esse que está aqui apresentado. Então, aqui eu tenho o P, o vetor P que fixa o ponto P1, mas que a gente sabe que está livre para percorrer todos os pontos do plano. Nós temos aqui um vetor P, perdão, o ponto P1 está fixo, né? O ponto P é que eu deixei livre para percorrer então todos os pontos do plano. Esse vetor aqui é o vetor que é a diferença entre P e P1. Ele está sobre o plano e ele é perpendicular ao vetor N, que é este que está sendo coberto aqui. Então tem que valer essa relação. Como essa relação é um produto escalar simples, neste sistema de coordenadas que eu fixei aqui, o que eu tenho? O N tem as componentes A, B, C, então essa é a representação do N no sistema O. O P é x, y, z, tá aqui, e o P1 é x1, y1, z1. Se eu fizer então o P menos P1, vai dar um vetor que é x menos x1, y menos y1, z menos z1. Se eu fizer o produto escalar com um vetor que é A, B, C, na sua representação, que é o vetor N, então o que eu vou obter é exatamente esse resultado que está aqui embaixo. Então, com isso, o que eu obtenho é a equação do plano em 3 coordenadas. Em 3 dimensões. Se tivesse mais uma dimensão, apareceria mais um termo aqui, que seria um termo do tipo de, sei lá, que letra que eu ponho aqui, W menos W1 igual a 0. Tá? Então, teria mais esse termo aqui. Então, essas são as construções dos lugares geométricos através da sua propriedade definidora em termos de vetores. Na próxima aula, como foi dito, eu passarei a mostrar a representação de lugares geométricos um pouquinho mais complicados, que são as cônicas, em termos de vetores também. Muito obrigado por assistir.